Sexta-feira, 30 de dezembro. TCE na TV está no ar. E neste momento também é transmitido simultaneamente pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju. Veja os destaques desta edição. Retrospectiva. Os fatos que marcaram a Corte de Contas do Estado em 2016. E no primeiro programa da série, você vai rever. TCE itinerante. Vamos recordar o encontro interestadual envolvendo os Tribunais de Contas de Sergipe, Bahia, Pernambuco e Alagoas, que reuniu em Aracaju dezenas de gestores e servidores públicos municipais dos 4 estados. A gente também destaca as atribuições e o papel que desempenham os conselheiros substitutos das Cortes de Contas. Relembraremos juntos a audiência pública realizada na sede do Tribunal de Contas, que discutiu soluções para resolver déficit da Previdência do Estado. E ainda, como foi a cerimônia de posse de João Augusto Bandeira de Melo no cargo de Procurador-Geral do Ministério Público de Contas para o biênio 2016-2017. Não saia daí, o TCE na TV, Retrospectiva 2016, está só começando. Durante as próximas 5 semanas, os programas do TCE na TV são dedicados à retrospectiva dos fatos que marcaram o Tribunal de Contas do Estado em 2016. E a gente começa a série especial com a reportagem de Tamires France, que registrou o encontro interestadual com a participação de servidores públicos dos estados de Sergipe, Alagoas, Bahia e Pernambuco. Durante o evento, realizado no mês de maio, 2 temas foram amplamente debatidos entre os participantes: o alerta aos gestores para vedações em ano eleitoral e também as recomendações para o final de mandato dos prefeitos municipais. Reveja. No auditório do TCE, gestores dos municípios de Sergipe, Alagoas, Bahia e Pernambuco se reuniram em mais uma edição do TCE itinerante. Nós estamos aqui compartilhando com outros tribunais de contas algumas palestras e também dentre outros assuntos que nós vamos tratar aqui hoje, também tem a ver com o calendário eleitoral previsto para este ano, que são as eleições de prefeito e vereadores. Para palestrar, esteve a Procuradora Regional Eleitoral, Eunice Dantas, que falou sobre as vedações eleitorais. A aplicação da conduta vedada não é ao prefeito, são a todos os agentes públicos em ano eleitoral. Então, a vedação não se aplica só ao prefeito, ao vereador. Aplica a qualquer um que esteja, se servidor público, num sentido amplo. Estando na administração pública, praticou aquela conduta em benefício de algum candidato, pode ser punido. Tópico a tópico, a procuradora explicou ao público as obrigações formais que devem ser cumpridas pelos prefeitos e vereadores no ano eleitoral. Entre as vedações citadas estavam a proibição de revisão geral de remuneração dos servidores, a proibição de distribuição gratuita de bens, valores e benefícios, como também a proibição de inaugurar obras públicas nos 3 meses que antecedem as eleições, entre outras proibições. A intenção inicial não é punir ninguém, é que eles tenham consciência do que eles podem fazer e os que eles não podem, estejam alertados tanto pelo Tribunal de Contas quanto pelo Ministério Público Eleitoral, quais são as condutas vedadas e quais são as consequências da prática dessas condutas. O conselheiro do Tribunal de Contas de Alagoas, Anselmo Roberto de Almeida Brito, e diretor-geral da Escola de Contas, também participou do ciclo de palestras. Falar das despesas, dos procedimentos em último ano de mandato, sobretudo dos gestores municipais. Basicamente, assuntos voltados à nossa legislação e naquilo que a gente pode aproximar, também dividir a expertise e experiência com o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Além de experiências compartilhadas e assuntos relacionados à legislação, o TCE itinerante contou com a participação da assessora do Ministério Público de Contas e servidora do Tribunal de Contas de Alagoas, Morgana Belazzi. Com a experiência de 16 anos de trabalho no Tribunal de Contas, ela trouxe ao evento discussões sobre a necessidade de fazer os gestores repensarem sobre as contratações públicas. Apresentou as normas gerais de um regime diferenciado para micro e pequenas empresas.
O Brasil vive hoje um momento em que é preciso repensar as contratações públicas. De que forma? Entendendo que as contratações públicas não são uma finalidade em si mesmo. As contratações públicas elas devem servir como fomento de políticas públicas. E um dos exemplos é o Estatuto das Micro e Pequenas Empresas, Lei Complementar 123 de 2006, que foi editado para justamente instituir, né, em nível nacional, normas gerais de um regime diferenciado para o tratamento com micro e pequenas empresas. Esse regime diferenciado perpassa não só pelas contratações públicas, mas também o regime tributário, trabalhista, dos encargos e da própria formalização dessas empresas, micro e pequenas empresas. E quem participou desta edição do TCE itinerante aprovou a iniciativa. O Tribunal de Contas está de parabéns em trazer mais informações para a equipe técnica de todas as prefeituras, como também alguns prefeitos aqui presentes, para munir a gente de mais informações, procurarmos acertar mais, respeitando as leis. Portanto, é muito louvável ao Tribunal por essa iniciativa e a gente está aqui sempre presente com a nossa equipe do nosso município de Capela para aprender cada vez mais. A seguir, a gente relembra a cerimônia de posse de João Augusto Bandeira de Mello no cargo de Procurador-Geral do Ministério Público de Contas. TCE na TV Retrospectiva vai a um rápido intervalo e volta já. Febre alta, dor nos olhos, dores e manchas pelo corpo? Cuidado, você pode estar com dengue. Ao serem observados os primeiros sintomas da doença, procure orientação médica. Não perca tempo. A forma mais grave pode matar. E lembre-se, o combate à doença começa com a prevenção. Não deixe água parada em vasos e lavanderias. Os locais são propícios para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Os terrenos baldios também devem ser limpos frequentemente. Todos unidos contra a dengue. Apoio. Tribunal de Contas de Sergipe. José Amado Nascimento, 100 anos. Nasceu em Aracaju em 1º de agosto de 1916 e não conheceu o pai. Cursou a Escola Técnica de Comércio e o Senac Rio de Janeiro. Diplomou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito de Sergipe. Na antiga capital federal manteve contato com o pensamento católico de Alceu Amoroso Lima. Dirigiu o jornal diocesano A Cruzada. Foi professor da Escola Técnica de Comércio e do Senac. Ensinou nas faculdades Católica de Filosofia, de Ciências Econômicas e de Direito da Universidade Federal de Sergipe. Assessor do governo Lourival Batista, foi dos primeiros conselheiros do Tribunal de Contas que presidiu por 2 vezes. Pai de 5 filhos do casamento com Maria José, ícone da contabilidade, José Amado Nascimento é imortal da Academia Sergipana de Letras. Homenagem do Tribunal de Contas de Sergipe. Já estamos de volta. Em 2016, o TCE na TV mostrou o trabalho que é desenvolvido pelos conselheiros substitutos do Tribunal de Contas do Estado. Quais são as atribuições, que tipo de processos eles podem instruir e também sugerir voto, e que ocasiões eles podem substituir os conselheiros titulares. Reveja a reportagem. Auditor ou conselheiro substituto são 2 palavras para designar um mesmo cargo previsto constitucionalmente e ocupado por meio de concurso público, provas e títulos. Mas você sabe exatamente quando e por que este cargo foi criado no Brasil? Muita gente não sabe, mas o cargo de auditor no âmbito dos tribunais de contas foi criado há quase 100 anos, com a Lei 3.454, sancionada em 6 de janeiro de 1918, ou seja, há quase 100 anos. E desde a sua criação, compete ao cargo relatar e presidir processos. Aqui no Tribunal de Contas de Sergipe, conversamos com os 3 conselheiros substitutos, que relatam sobre o avanço da função, principalmente com a vigência da nova lei orgânica. O conselheiro substituto do Tribunal de Contas de Sergipe, Rafael Fonseca, explica que com a Constituição de 1988, as 2 funções de competência dos auditores passaram a ter ainda mais relevância constitucional. Com a mudança, com o advento da nova lei orgânica, se adequou o modelo do TCE de Sergipe ao modelo constitucional, onde o conselheiro substituto ele vai ser relator de alguns processos, né? E ao final vai levar às sessões do Pleno da Câmara uma proposta de voto e naquela sessão será aprovada ou rejeitada pelos conselheiros titulares.
Os avanços dos tribunais de contas estaduais em torno das competências dos conselheiros substitutos têm ocorrido principalmente com a Lei 12.811, de 16 de maio de 2013, quando o Tribunal de Contas da União passou a chamar os auditores de ministros substitutos. A partir daí, os tribunais de contas dos estados têm buscado se aliar cada vez mais. O tribunal tem muito a ganhar, porque os processos vão ter mais celeridade, e com isso a sociedade vai ter uma resposta mais imediata do controle dos gastos públicos. O conselheiro substituto do TCE, Francisco Evanildo de Carvalho, também diz que com a lei orgânica ficou ainda mais claro. Nas competências, nas atribuições ordinárias, o conselheiro substituto ele faz a relatoria do processo e apresenta uma proposta de voto ao final do processo para que os conselheiros votem e julguem aquele processo. Já na substituição, nós recebemos todas as atribuições e exercemos todas as atribuições e competências do titular do cargo. E, nesse caso, nós apresentamos também o nosso voto. O conselheiro substituto do TCE, Alexandre Lessa, diz que a expectativa é que cada vez mais as funções previstas em lei sejam compreendidas e exercidas de forma plena. Em 2010, quando eu cheguei aqui, eu apenas fazia parecer. Nós fazíamos um parecer, a mesma função, era uma sobreposição da função com o Ministério Público. E nós fazíamos um parecer da auditoria e tem um parecer do Ministério Público. A partir da nova lei orgânica, a partir de 2011, então foi atribuída a questão de relatar, de presidir a instrução processual. Com isso, o que é que isso altera em termos de aceleração do julgamento de processo? É que ao invés de termos apenas seis conselheiros recebendo os processos, nós passamos a ter 9 relatores. Os 6 conselheiros e mais 3 conselheiros substitutos. E vale lembrar, com os avanços nas funções desses conselheiros substitutos, que se somam aos conselheiros titulares, avança-se a agilidade no julgamento dos processos, principalmente aqueles que se arrastam por muitos anos. A quantidade de processos distribuídos por número de pessoas maior, ele vai acelerar, vai diminuir o tempo de julgamento desses processos. Os 3 conselheiros substitutos têm recebido processos não só de aposentadoria, através do procedimento de distribuição de processos eletrônicos, como também os demais tipos de processos, como recursos, denúncias e outros. Então, a gente espera que realmente nós tenhamos uma efetividade mais dinâmica. 2016 foi um ano especial para o procurador do Ministério Público Especial de Contas, João Augusto Bandeira de Mello. Ele foi escolhido para assumir a Procuradoria-Geral do órgão para um mandato de 2 anos. E o TCE na TV registrou em detalhes como foi a cerimônia de posse. Confira novamente. A solenidade de posse do novo Procurador-Geral do Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, João Augusto Bandeira de Mello, foi prestigiada por várias autoridades no auditório da Corte de Contas. A volta de um técnico competente a um cargo que ele já teve a oportunidade de assumir em outras oportunidades e que, mais uma vez, vai estar representando muito bem, né, o Ministério Público Especial do Tribunal de Contas. O Ministério Público Especial é também ramo do MP, a gente está junto nessas empreitadas todas e com o doutor Bandeira, que não será diferente dessa vez. No biênio 2016-2017, Bandeira substitui o procurador José Sérgio Monte Alegre, que dirigiu o Ministério Público de Contas nos últimos 4 anos. Doutor Bandeira, que é um nome honrado e competente, tem todas as condições para substituir o Dr. Sérgio e continuar esse trabalho, cada vez mais esclarecedor, orientando realmente os administradores públicos de como proceder, de como aplicar os recursos dentro das regras e do que estabelece a nossa lei. Dr. Bandeira de Mello, além de ser um homem que é um exemplo de cultura jurídica, ele é também uma pessoa de diálogo, de querer construir sempre algo melhor. Nós cremos na sua capacidade de trabalho, na sua capacidade jurídica e temos absoluta certeza que ele vai continuar prestando extraordinários serviços, não só ao Tribunal de Contas, como a todo o Estado de Sergipe, nessa grande missão exatamente de verificar, de acompanhar
o correto uso do dinheiro público. A sessão especial foi aberta pelo presidente da Casa, Clóvis Barbosa de Melo, que mencionou que o novo procurador-geral já exerceu o cargo por 2 vezes, tem muito conhecimento e tem dado uma contribuição extraordinária à Casa. O doutor Bandeira de Melo retorna à Procuradoria-Geral, né, e já temos uma experiência com ele, já trabalhamos com ele, e acho que é isso, faz parte da rotina do Tribunal de Contas. Dr. João Augusto Bandeira de Melo prestou o compromisso de estilo. Prometo cumprir bem e fielmente as funções do cargo de Procurador-Geral do Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. E a secretária do Pleno fez a leitura do termo de posse. Procurador João Augusto dos Anjos Bandeira de Melo, que declarou vir assumir as funções do cargo de Procurador-Geral do Ministério Público Especial junto a este tribunal. E, para constar, eu, Gisele Cristina Bedoya Nascimento, secretária do Pleno, lavrei o presente termo que, lido e achado conforme, vai devidamente assinado. O conselheiro Carlos Alberto Sobral saudou o novo procurador em nome da Corte de Contas. Seu vasto currículo, quero sintetizo, refere precisamente a esta constante busca por conhecimento. Meus parabéns, Bandeira, por mais esse título. Em discurso, Bandeira de Melo citou o poema do ex-governador Marcelo Deda Chagas. Iniciei minha oração com um trecho do poema Palavras Novas, do inesquecível governador Marcelo Deda Chagas, com quem partilhei minha primeira posse e que neste poema, com inconfundível lirismo, nos ensina que o novo, a mudança não chega de uma vez, de forma abrupta, imediata e incondicional. A mudança se matura no dia a dia e aguarda que se complete o seu ciclo, até que chega o momento em que o novo chega inexorável. E aí percebemos que esse novo não é tão novo, pois ele nos é velho conhecido. Pois este novo é o fruto que plantamos ao longo dos dias, ao longo dos meses, ao longo dos anos. Ele explanou sobre a crise política, financeira e moral por qual passa o nosso país. Fez o público presente refletir sobre corrupção no Brasil, a falta de investimentos na educação, problemas de saúde pública como hospitais superlotados e a presença endêmica de doenças, entre outros problemas enfrentados pela sociedade brasileira. Aproveitou a ocasião para fazer um clamor à gestão pública eficiente. Intensificar um trabalho que já vem sendo desenvolvido de aperfeiçoamento da gestão pública. O tribunal tem se mostrado muito parceiro, com um lado muito pedagógico, muito forte, e eu acho que esse trabalho tem que continuar, para que a população possa continuar melhorar e sempre melhorar o atendimento dos serviços públicos à população sergipana. Em instantes, o déficit no regime próprio da Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe foi amplamente debatido pelo Tribunal de Contas em 2016. É o que você vai rever depois do intervalo. Até já! Memórias. Tribunal de Contas de Sergipe. Nascido na cidade sergipana de Maruim, em 22 de outubro de 1936, o bacharel em Direito formado na primeira turma da Universidade Federal de Sergipe, Hildegardes Azevedo, foi nomeado conselheiro do TCE em novembro de 1986 pelo então governador do estado João Alves Filho, para ocupar a vaga deixada com a aposentadoria do conselheiro Carlos Alberto Barros Sampaio. Na Corte de Contas sergipana, Hildegardes Azevedo assumiu os cargos de vice-presidente e presidente do órgão por 2 vezes. Em 2006, Hildegardes deixou o Tribunal de Contas do Estado para se aposentar. Memórias. Tribunal de Contas de Sergipe. Manuel Cabral Machado, 100 anos, nasceu em Rosário do Catete, no dia 30 de outubro de 1916. Criado em Capela, bacharelou-se em Direito na Bahia. Ocupou cargos de destaque. Foi secretário de 3 governos, deputado estadual e vice-governador. No Tribunal de Contas do Estado, marcou história como o primeiro presidente do órgão, fundado em 1970. Cabral Machado se destacou como professor e ajudou a fundar as faculdades de Ciências
Ciências Econômicas, Direito, Filosofia e Serviço Social da Universidade Federal de Sergipe. Escritor e poeta, foi membro da Academia Sergipana de Letras e da Academia Brasileira de Ciências Sociais. Ele teve 6 filhos com a capelense Lurdinha. Ele considerava imprescindível para o homem as atividades religiosas e políticas. Manuel Cabral Machado morreu em 13 de janeiro de 2009, aos 92 anos. Homenagem do Tribunal de Contas de Sergipe. O Tribunal de Contas de Sergipe debateu em 2016, em várias ocasiões, o déficit do regime próprio de previdência dos servidores do Estado. Representantes dos poderes legislativo, executivo e judiciário, além de servidores de várias categorias, participaram de eventos promovidos pelo TCE para discutir mecanismos de tentar reduzir o montante dos gastos que terminou o ano em mais de R$1 bilhão. Revejam. A primeira audiência pública sobre o déficit previdenciário em Sergipe ocorreu por iniciativa da conselheira e vice-presidente da Corte de Contas, Suzana Azevedo, que no mês de abril apresentou ao colegiado a necessidade de se discutir o assunto diante da atual crise por qual passa o sistema previdenciário em Sergipe. Tentar resolver e procurar soluções em conjunto, construindo aí uma solução para essa insuficiência nas contas do Sergipe Previdência. Quando precisa se pagar os inativos e o Estado de Sergipe precisa aportar, principalmente no ano de 2016, que vai chegar à conta de R$1 bilhão e 200 milhões no ano. Durante a abertura da audiência, o conselheiro-presidente do TCE, Clóvis Barbosa de Mello, destacou que a crise no sistema previdenciário ocorre em todos os estados do Brasil. Inclusive da União, em relação à questão da Previdência. Aliás, hoje ultrapassa, inclusive, as fronteiras do Brasil. A crise hoje é também na Europa. Alguns países têm enfrentado esse problema diuturnamente. Várias autoridades estiveram presentes durante a primeira audiência pública sobre o assunto. O secretário de Estado, Jefferson Passos, o presidente do Aracaju Previdência, Newton Porto, João Augusto Gama, que representou o governador do Estado, Jackson Barreto, outras autoridades e membros do TCE, o conselheiro Carlos Alberto Sobral e ainda o procurador-geral do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Mello. É importante termos todos os atores da sociedade envolvida nessa questão, participando ativamente, dialogando, como a democracia exige, procurando soluções para resolver esse problema que é grande, mas que, acho que com o esforço de todos e com essa mediação interessantíssima do Tribunal de Contas, esse problema possa ser resolvido. Durante a audiência pública, o diretor-presidente do Sergipe Previdência, Augusto Fábio Oliveira dos Santos, falou sobre a atual situação financeira da Previdência em Sergipe. 10 anos, que vem crescendo de forma exponencialmente em decorrência da não capitalização dos recursos vertidos das contribuições dos servidores e da parte patronal. O impacto para o estado de Sergipe, assim mais propriamente, é tanto para o servidor quanto para a população. Dos servidores têm dificuldade de recomposição das suas perdas salariais, até para repor quando eles passam para a inatividade, e para a sociedade são menos recursos que deveriam estar sendo investidos na área de segurança, saúde e demais sob a responsabilidade do Estado. Durante a palestra, ele apontou possíveis soluções para superar esse déficit previdenciário. Nós temos diversas ações em curso. As vendas dos imóveis, o estudo da análise da dívida ativa, inicia em esfera estadual, a realização do censo, o aumento da compensação previdenciária, o núcleo do precatório, o acordo de cooperação técnica ao combate ao ato ilícito praticado contra a Previdência. Em nível nacional, nós temos também o estudo da desoneração do PASEP dos órgãos dos regimes próprios. Nós temos a proposta de criação da loteria esportiva denominada Megaprev, com os recursos vertidos para o regime próprio. Nós temos também reivindicando uma parte do seguro DPVAT, desde que o servidor público tenha sido acidentado, venha ao falecimento, venha ficar incapaz, ou mesmo assim fique de auxílio-doença esse período. Então, são diversas ações que nós estamos enfrentando para possibilitar que o déficit
tanto financeiro como atuarial, ele seja mais gerenciável. O diretor do Departamento do Setor Previdenciário em Brasília ratificou que existe outros estados em situações ainda piores que Sergipe. Isso não quer dizer que não haja uma preocupação, que não seja um problema importante a ser tratado aqui pelo Estado e que a sociedade não tenha que acompanhar isso, mas nós temos hoje alguns estados que não têm conseguido nem mesmo pagar a sua folha de aposentados e pensionistas, então tem uma situação bem mais grave do que Sergipe. Então o trabalho que tem que ser feito é para que o Estado possa gerenciar esse problema para não chegar nessa situação mais grave que alguns outros têm enfrentado. O diretor do Departamento do Setor Previdenciário também destacou a importância de acordos de cooperação técnica com os tribunais de contas. Nós acreditamos que por meio dessa cooperação técnica, que consiste na troca de dados, de informações e também na troca de conhecimento, de capacitação, nós temos condições de fortalecer a atuação dessas duas instituições, a União por meio da Previdência Social e os tribunais de contas, e assim com um ganho para o fortalecimento do sistema de previdência. O presidente do Sindifisco, Paulo Pedrosa, também se manifestou durante a audiência pública. Iniciativa importante do Tribunal de Contas, de democratizar esse debate. É um assunto extremamente polêmico e que a sociedade como um todo, até os servidores, não tem um conhecimento mais aprofundado dessa situação. A próxima audiência pública será no dia 13 de junho. Tenho certeza que a construção, juntamente com todos os envolvidos, os poderes envolvidos, com a sociedade, principalmente os servidores, nós teremos êxito e vamos ter frutos nessas audiências públicas para terminar com toda essa insuficiência financeira que existe hoje no sistema previdenciário sergipano. E o TCE na TV, Retrospectiva 2016 de hoje, termina aqui, mas o programa continua na internet. Basta acessar www.tce.se.gov.br. Outras opções pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju, sempre nos horários de 1h30 e também às 6 da tarde. Um bom fim de semana, a gente volta a se ver na próxima sexta-feira. Um feliz 2017 para você!